Vivemos em uma geração cristã que sabe falar muito sobre o anticristo, mas conhece pouco o Cristo verdadeiro. Uma geração que reconhece sinais, teorias, especulações e gráficos proféticos, mas muitas vezes não conhece o custo do discipulado, o peso da cruz e a profundidade da perseverança. Criamos uma fé que corre atrás de escapes, quando o Evangelho sempre nos chamou para a permanência. E é exatamente por isso que uma mensagem como a do livro Sem Medo do Anticristo se torna tão urgente para nossos dias. A Bíblia nunca prometeu a ausência do sofrimento para os filhos de Deus. Nunca prometeu um caminho confortável, blindado contra perseguição, dor ou oposição. Pelo contrário, desde o Gênesis até o Apocalipse, a marca do povo de Deus sempre foi a fidelidade em meio à pressão. O problema é que, em algum momento da história recente, começaram a ensinar um cristianismo que prepara o crente para fugir, mas não para permanecer, que o treina para escapar, mas não para resistir, que o consola com a ideia de que ele não passará por tribulação, em vez de fortalecê-lo para atravessá-la com fé. Jesus nunca disse que a sua igreja seria retirada antes da dor. Ele disse que ela seria guardada na dor. Ele não prometeu livramento da fornalha, prometeu presença dentro dela. Foi assim com os hebreus no fogo, foi assim com Daniel na cova, foi assim com a igreja primitiva sobre a perseguição. O padrão bíblico nunca foi fuga, sempre foi fidelidade. O próprio Cristo deixou claro que antes do fim haveria engano, perseguição, traição, esfriamento do amor e pressão espiritual como nunca houve. E mesmo assim, a palavra final de Jesus não foi tenham medo, mas permaneçam firmes até o fim. O medo do anticristo revela mais sobre a fragilidade da nossa fé do que sobre a força do inimigo. Quando a igreja vive assustada com o que o diabo pode fazer, é porque ela perdeu a revelação do que Cristo já fez. O anticristo nunca foi o centro da história bíblica. Ele é um personagem passageiro, limitado, derrotado antes mesmo de se manifestar plenamente. O centro da história sempre foi o Cordeiro, sempre foi Cristo reinando, vencendo e estabelecendo seu reino eterno. O problema é que trocamos a centralidade de Cristo pela curiosidade do fim dos tempos. E isso gerou uma fé ansiosa, superficial e facilmente abalável. A igreja primitiva não aguardava um arrebatamento secreto para escapar da perseguição. Ela aguardava a volta gloriosa de Cristo enquanto enfrentava prisões, mortes. Eles não perguntavam quando seremos tirados daqui, mas como vamos permanecer fiéis até o fim. Eles entendiam que o sofrimento não anulava a promessa, ele purificava a fé. Hoje, muitos não suportam uma oposição cultural, um cancelamento, uma crítica e já pensam que o mundo acabou. Isso não é maturidade espiritual, é infantilidade de fé. O verdadeiro perigo dos últimos tempos não é a tribulação, é a apostasia. Não é a perseguição, é o esvaziamento interno. Não é o anticristo se levantando, é o cristão desistindo. Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria não porque Deus falharia, mas porque a fé de muitos seria rasa demais para suportar a pressão. Uma fé construída apenas sobre prosperidade, conforto e ausência de problemas não sobrevive ao fogo. Mas uma fé firmada na palavra, na cruz, na eternidade, permanece de pé quando tudo ao redor desmorona. A Bíblia nunca chamou a igreja para viver em pânico, mas em temor de Deus. Temor não é medo do futuro, é reverência no presente. Uma igreja que teme a Deus não vive obcecada com o anticristo, porque está ocupada demais em se parecer com Cristo. Ela não se move por teorias, mas pela palavra. Não se alimenta de sensacionalismo, mas de verdade. Não se prepara para escapar, mas
para testemunhar. E é exatamente essa igreja que o inferno não consegue vencer. Quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. O fim dos tempos deixa de ser motivo de terror e passa a ser um chamado à santidade. A perseguição deixa de ser um sinal de derrota e passa a ser oportunidade de testemunho. A tribulação, ela deixa de ser castigo e passa a ser refinamento. Não somos chamados para amar a nossa própria vida, mas para amar a Cristo acima de tudo. E aqueles que permanecem fiéis até o fim reinam com Ele. O cristianismo verdadeiro nunca foi confortável, nunca foi popular, sempre foi transformador. Nunca foi baseado em medo, mas em fé. Por isso, não precisamos ter medo do anticristo. Precisamos ter compromisso com Cristo. Precisamos parar de perguntar quando tudo vai acabar e começar a perguntar se estamos vivendo como quem realmente crê na eternidade. No fim, não vencerá quem soube identificar sinais, mas quem permaneceu fiel. Não vencerá quem acumulou informações, mas quem guardou a fé. Não vencerá quem fugiu da cruz, mas quem a carregou até o fim. Porque a vitória nunca foi do anticristo. A vitória sempre foi e sempre será de Jesus Cristo, o Cordeiro. Quero agradecer de coração a você que ficou comigo até o final desse vídeo. A sua presença aqui, o seu tempo e o seu interesse pela palavra fazem toda a diferença. Se esse conteúdo falou com você, não guarda só para você. Compartilha com alguém, envia para que alguém possa ouvir essa mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal Verbo Vivo, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana a gente está trazendo reflexões profundas e necessárias para fortalecer a nossa fé nesses dias. Se esse vídeo te abençoou, deixa o like, comenta, isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa e sua caminhada com Ele. Muito obrigado por estar aqui, até o próximo vídeo, até que o Senhor venha.